Sou a Zenate Alves Rodrigues Damasceno, discente do Prof-EPT do campus de Parnaíba, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. Esse é um documentário, produto educacional da minha pesquisa, que são sobre ações docentes do eixo Gestão e Negócios do IFP para alinhar competências empreendedoras aos arranjos produtivos locais. A linha de pesquisa desse documentário são organizações e memória dos espaços pedagógicos em EPT, e a minha orientadora é a professora doutora Jalva Lília Rabelo de Souza. Esse documentário tem como objetivo geral compartilhar ações docentes que alinham o desenvolvimento de competências empreendedoras aos arranjos produtivos locais, tendo como objetivos específicos disseminar informações sobre os arranjos produtivos locais, onde os campos do IFP estão inseridos. Segundo, inspirar docentes nas suas práticas de ensino-aprendizagem. E terceiro, refletir sobre as finalidades e características de criação dos institutos federais, com recorte nos APLs e no empreendedorismo. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí possui uma reitoria, 17 campi e 3 campi avançados distribuídos em 18 municípios do estado do Piauí. A reitoria, 2 campi e 2 campi avançados são em Teresina, e os demais são distribuídos assim: Angical do Piauí, Campo Maior, Cocal, Corrente, Floriano, Pio Nono, Parnaíba, Paulistana, Pedro II, Picos, Piripiri, Oeiras, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Uruçuí e Valença. A Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Ciência e Tecnologia, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e dá outras providências. Seção 2. Das finalidades e características dos Institutos Federais. Artigo 6º. Os Institutos Federais têm por finalidades e características: primeiro, ofertar educação profissional e tecnológica em todos os níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vista na atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional. Interessante que a mãe de um dos alunos, ela fazia um produto para rachadura de pé, né? As pessoas têm a rachadura no pé e ela fazia esse produto para amenizar ou eliminar essas rachaduras. E aí esses meninos, juntamente com o professor de química, né, eles foram para o laboratório, melhoraram o produto dela, fizeram logo marca, colocaram nome, padronizaram as embalagens, porque ela pegava tudo quanto era vidrinho e tal. Eles padronizaram a embalagem, fizeram um rótulo com validade e tal. Então, nisso melhorou bastante o empreendimento da mãe do nosso aluno. Nós temos ações que nós desenvolvemos no âmbito das disciplinas. Nós fazemos prática, simulação de desenvolvimento de novos produtos, novos processos, novos serviços, e ali no âmbito das disciplinas. A gente tem também alguns projetos em paralelo que intensificam a compreensão do aluno e também a vivência dele no âmbito do empreendedorismo. Mediante essas habilidades e competências desenvolvidas através dos trabalhos repassados em sala de aula, dos cases de sucesso apresentados, é aberto discussões para que eles possam dar relatos de casos locais, familiares ou até mesmo os seus, de atitudes e atividades empreendedoras. E isso tem contribuído sim de forma positiva. Inclusive já tivemos alguns alunos que depois do curso desenvolveram realmente, trouxeram à tona suas habilidades empreendedoras
e hoje são donos dos seus próprios negócios. Uma aluna especial em particular, ela trabalhava em uma das grandes empresas aqui na cidade, Uruçuí, Cerrado Piauiense, com agricultura, com agronegócio. Ela largou o seu emprego e foi exatamente trabalhar. Ela começou como quem não quer nada ainda na sala de aula, vendendo pelo WhatsApp para o grupo de amigos, e terminou que ela montou realmente o seu negócio. Hoje ela tem a sua lojinha. Os territórios de desenvolvimento do estado do Piauí, suas potencialidades e os respectivos campi do IFPE. Planície litorânea, o campus de Parnaíba e o campus de Cocais, o campus de Piripiri e o campus de Pedro II, Carnaubás, o campus de Campo Maior, Vale do Sambito, o campus de Valença, Vale do Rio Guaribas, o campus avançado de Pio IX, Vale do Rio Itaim, o campus de Paulistana, Serra da Capivara, o campus de São Raimundo Nonato e o campus de São João, Vale do Canindé, o campus de Oeiras, Chapada das Mangabeiras, o campus de Corrente, Tabuleiros do Alto Parnaíba, o campus de Uruçuí, Vale dos Rios Piauí e Itaueira, o campus de Floriano, e Entre Rios, o campus de Teresina Central e o campus Teresina Zona Sul, o campus avançado do Disseu e de José de Freitas e o campus de Angical. Lei 11.892 de 2008, Seção 2, das finalidades e características dos institutos federais, artigo 6º. 4º, orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal. Dos princípios norteadores, artigo 3º, são princípios da educação profissional e tecnológica, articulação com o desenvolvimento socioeconômico e os arranjos produtivos locais. O que eu tenho feito nas minhas aulas? Geralmente, nas aulas de empreendedorismo, eu busco saber dentro da turma aqueles alunos que têm pais, mães, que têm algum empreendimento, seja aquele qual for. Para quê? Para que o plano de negócio que a gente vai ao longo do ano estudar seja feito naquele empreendimento, certo? Às vezes tem algum aluno que tenha também um empreendimento, a gente faz nisso aí. Então, o que eu faço? Eu pego, todos esses alunos que têm, esses pais, essas mães empreendedoras, e divido em grupos, tá? Então, cada empreendimento fica num grupo. E aí é feito um plano de negócios desde o início, missão, valores, todos os planos, a demanda, tudo em cima daquele empreendimento real. Então os meninos vão lá, estudam, conversam com a pessoa, avaliam esse empreendimento e em cima disso eles fazem o seu plano de negócio. Ao ministrar a disciplina de empreendedorismo, as competências que se busca trabalhar para com o aluno é a questão de desenvolver, de despertar alguma das habilidades empreendedoras que existem dentro do aluno. Para isso, são trabalhados, particularmente, eu costumo trabalhar com cases de sucesso, principalmente os locais, os mais próximos e os mais famosos de uma forma nacional. Costumo também trabalhar com a questão de plano de negócio. Digamos assim, não é algo tão recente, mas dá para trabalhar e dá para despertar nos alunos um interesse bem maior. Inclusive, mediante esses trabalhos que foram desenvolvidos em sala de aula com as turmas de subsequente, apareceram pequenos empresários, microempreendedores individuais, em que tiveram a oportunidade de estar desenvolvendo o trabalho que já fazia de uma forma, digamos, mais profissional. Com a disciplina, eles aprenderam e desenvolveram as suas habilidades e competências mediante o trabalho,
repassado em sala de aula como plano de negócios. Era feito, geralmente é feito em grupo, dupla ou trio, não mais do que isso, para que eles possam realmente buscar e desenvolver as suas capacidades, as suas competências dentro do empreendedorismo. A etapa da disciplina é a apresentação de conceitos e quais os diferentes teóricos que trabalham o conceito de empreendedorismo. Logo em seguida, a gente tenta apresentar o perfil empreendedor e quais são as características desse perfil empreendedor, como se desenvolve esse perfil empreendedor. Depois disso, a gente tem uma etapa de desenvolvimento de plano de negócio, qual é o passo a passo para desenvolver o plano de negócio. E logo depois dessa terceira etapa, a gente conclui com a apresentação de estudos de caso, de cases de sucesso, podemos assim dizer, de empresas e de empreendedores que estão nessa jornada já há um tempo. Inicialmente, nós temos que conhecer o arranjo produtivo local, né? Que, logicamente, a instituição está inserida e também nossos alunos. Conhecer a realidade dos nossos alunos, de onde eles são oriundos. No nosso caso, aqui em Parnaíba, nós recebemos alunos de Chaval, né? E outras cidades aqui próximas do Maranhão. Então, por mais que haja uma similaridade da realidade entre essas cidades, ela tem as suas peculiaridades. Então, é importante sempre colocar o aluno como protagonista para que a gente perceba como é que esse aluno está sendo inserido, pode ser inserido nessas estratégias metodológicas. Então, partindo dessa premissa, o planejamento ele vem como um sustentáculo que vai nos dar a oportunidade de contemplar o arranjo produtivo nas atividades do semestre. Então, a disciplina de empreendedorismo é feito um planejamento em que, a cada semestre, eu priorizo uma atividade prática diferente da anterior, sempre buscando inovar, sempre procurando agregar algo mais para os alunos. Competências empreendedoras a atuação do mercado. Então, eles começam a conhecer realmente o mercado, na sua realidade, começam a perceber demandas, começam a perceber o cenário, coisa que eles não tinham nem ideia, nem nada, fornecedor, tudo isso é muito importante, né, porque eles vão vivenciar isso na prática, eles vão pesquisar isso na prática, não fica aquela coisa, né, só no ideal, só no imaginário. Então, eu sempre busco, dentro das minhas aulas de empreendedorismo, tá sempre alinhando essa prática à realidade local, à produção local, né? Então, mesmo nesses tempos de pandemia, eu continuo fazendo isso, né, dentro dessa segurança e tudo, mas eu continuo fazendo essa prática e vem dando certo. Na verdade, o IFP em si, né, o campus, tem um papel de suma importância nesse cenário, principalmente como na região em si, que ele está inserida, nesse caso particular, no campus Agical, como uma das principais instituições de ensino da região, né? E recebendo alunos de diversas localidades, cidades circunvizinhas. Então, há um impacto do que é trabalhado no campus muito grande na região. E esse impacto pode ser maior se essas ações forem mais estruturadas, mais incisivas, mais práticas, mais direcionadas, inclusive respeitando até essa questão do arranjo produtivo local, das demandas de cada região.
Então, a principal contribuição, uma vez que o ensino das práticas empreendedoras seja focado, né, adequado a atender às demandas locais, a principal contribuição vai ser justamente um retorno de ações que, porventura, possam, mesmo que nascendo na sala de aula, numa ideia, numa ideia de um pitch ou alguma coisa assim, que essas ideias, uma vez colocadas em práticas, elas suprem essas necessidades, essas demandas locais. Então, a principal contribuição justamente é essa, tendo em vista a aplicabilidade do que é trabalhado em sala de aula no campus, uma vez que tem impacto muito grande numa região, né, uma série de municípios ali, circunvizinhos, que esses ensinamentos eles se transformem em produtos inovativos, seja lá o que for, ou até mesmo respeitando o modelo tradicional de empreendedorismo, mas que essas ideias que possam, porventura, surgir na sala de aula, elas rompam essa barreira, né, da instituição de ensino e possam ser, por que não, aplicadas respeitando e atendendo principalmente às demandas locais de cada região, uma vez que esses alunos, sejam eles não só do curso técnico como do superior também, eles é que têm uma melhor percepção de como atender a essas demandas, essas peculiaridades, a esses requisitos, vamos dizer assim, dos arranjos produtivos locais. Ok? Então, essas são as minhas principais percepções, tendo em vista como professor de empreendedorismo que sou, de como eu faço a percepção do local onde eu posso trabalhar, exemplificações, cases, atividades práticas, e como isso pode, porventura, vir a se tornar um produto. Sempre a gente tenta contextualizar essas tendências, né, do nosso estado e das nossas regiões com conhecimento trabalhado em sala de aula. É aquela situação em que a gente vai apresentando essa realidade aos poucos aos alunos, para que ele perceba o meio em que ele está inserido, né? Então, isso é muito importante. E aí a gente faz tanto em relação à esfera local, oeirense, né, quanto também do estado do Piauí, e às vezes até em relação ao contexto nacional, né? Então, a gente tenta fazer essas abordagens para que o aluno tenha uma melhor compreensão, né, de tendências e do meio no qual ele está inserido. E tenho alunas também que tinham empreendimentos online e tal, viraram até sócias, né, dentro desse empreendimento. Teve uma que tinha embalagem, né, fazia embalagem, entrou no curso de embalagem, fazia embalagem, a outra vendia natura, então as duas se juntaram, né, colocaram o nome, tudinho direitinho, isso dentro do grupo, né? Então, juntou esses dois empreendimentos e elas ali começaram a vender os produtos da Natura, da Jequiti, da Avon e tal, juntamente com essas embalagens. Então, ela pegava esses produtos, fazia embalagens e ofereciam aí no Instagram, né? Então, isso também foi muito importante dentro desse nosso curso. No PDI 2020-2024, fala em realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico. Temos, por exemplo, uma experiência com o integrado, em que eu subdividi a turma em grupos e esses grupos fizeram uma pesquisa de campo nos bairros, né, onde eles moravam. Ou seja, mapeamos a cidade, a região a qual eles estavam inseridos, e aí fizemos um levantamento com os empreendedores locais, né, de pequenas empresas nos bairros onde eles moravam. Nessa pesquisa de campo, os nossos alunos foram fazer entrevista com esses empreendedores. E eles levaram, logicamente, com esse roteiro de entrevista, algumas reflexões do que nós tínhamos visto em sala de aula, bordado em sala de aula.
E para que surpresa, quando eles retornaram com esses dados da pesquisa para apresentar, esses alunos voltaram altamente motivados, conseguiram fazer a relação das discussões teóricas de sala de aula com a aplicabilidade daquele conhecimento no campo, né? E apresentaram um resultado que realmente me surpreendeu. Então, os alunos cada vez mais motivados, com certeza essa experiência foi marcante para eles, desenvolveu todas competências e habilidades na questão de planejamento, de comunicação, né, de organização, do processo realmente de adoção de alguns recursos tecnológicos, porque eles tiveram que formatar e tabular os resultados e assim sucessivamente. A gente tem um evento chamado Mostra Empreendedorismo. É um evento que acontece na Praça Pública de Oeiras e ele acontece na principal praça de Oeiras, né? E a gente faz a apresentação de modelos de negócios, né? Sendo expostos em estandes para apreciação da comunidade, né? São várias apresentações em estandes, né? Em que o aluno faz a simulação de uma empresa, um negócio, monta aquele estande como se fosse a empresa, né? E então a comunidade é convidada a participar desse evento e eles participam das apresentações, das exposições. É um evento muito rico, que movimenta muita gente. Paralelo a essas apresentações, em que os alunos simulam essas empresas, a gente também faz algumas palestras, né? Essas palestras acontecem no Cine Teatro, né? Que fica na mesma praça, e a gente também faz alguma atividade cultural, né? Para esse espaço. A gente convida geralmente empreendedores, né? Também empreendedores que já têm os seus negócios implantados no mercado, para também fazerem suas exposições. Esse espaço, como um todo, vira um verdadeiro intercâmbio, celeiro de ideias e de experiências empreendedoras. É um espaço muito rico e interessante nesse sentido. Em resumo, palestras no Cine Teatro, apresentações dos alunos, né, em seus estandes, e apresentações de negócios reais, né? Então é muito legal assim o ambiente que a gente desenvolve. Bom, a gente convida também a alguma atividade, algum grupo cultural para fazer a sua apresentação, né? Para que o público vivencie aquele momento e vivencie de fato, né, esse espírito assim da cidade, com essa questão também do empreendedorismo cultural, que é muito legal, né? E aí a comunidade participa, e é um evento muito bom, assim, muito legal, né? Em que a gente já teve expressiva participação de pessoas, né? A gente acha, inclusive, que teve uma das edições em que participaram mais de 3.000 pessoas. Então, isso é muito grande para a realidade de Oeiras. No PDI, até 2024, estima-se que o IFP terá consolidado sua política de empreendedorismo inovador, parcerias e convênios visando ao desenvolvimento local e regional. Inicialmente, a gente apresenta o perfil empreendedor. Como ele se sente, se ele se sente, depois de apresentar os conceitos e o perfil do empreendedor, a gente pergunta como ele se sente empreendedor, quais os perfis apresentados ele se sente mais próximo. Por que ele se sente, para ele descrever como ele despertou esse sentimento, e dentro dos tipos de empreendedorismo, a gente mostra que existe o por oportunidade, por necessidade, o corporativo, e dentre esses perfis a gente questiona, a gente tenta fazer com que o aluno se sinta mais próximo de cada um deles. A gente tem a empresa Júnior, né? Ela é uma empresa formalizada que já possui o seu CNPJ, e aí nós temos toda a estrutura
né, da empresa. Essa empresa é composta por alunos, né, do curso de administração, tanto do bacharelado quanto do subsequente do ensino médio. Nós estamos pensando, né, aos poucos, no modelo ideal para ela, mas é um projeto em que os alunos, de modo geral, desenvolvem uma visão muito interessante, né, de consultoria, por meio do contato com empresários e ainda, né, pelo contato com outras áreas do Instituto. Então, isso faz com que eles melhorem significativamente suas percepções, né, e além disso, esses alunos se tornam muito proativos, né, ao longo da trajetória de formação, sendo isso também muito importante, porque eles começam a interagir muito durante os eventos, durante as atividades que a gente propõe. Então é uma equipe, né, a equipe da empresa Júnior, ela está sempre se sobressaindo e lidera vários processos e projetos que a gente desenvolve no campus e no âmbito do nosso eixo de gestão e negócios. Bom, então esses são alguns projetos basilares, né? E a gente vai desenvolvendo outros ao longo das disciplinas, né? E trabalhando essas capacidades, né, do aluno para que ele se desenvolva em relação a essa atuação empreendedora bem proativa e, enfim, para que ele tenha uma boa formação. No PDI de 2020 e 2024, fala de práticas profissionais que possibilitem ao estudante o contato com o mundo do trabalho e assegurem a formação teórico-prática intrínseca ao perfil de formação técnica, por meio de atividades profissionais, ao desenvolvimento local e regional. Bom, paralelo a isso, nós temos outros projetos, né, outras atividades que a gente também desenvolve. Por exemplo, nós temos um projeto de impressão 3D. Né? Esse projeto está integrado ao ambiente de criatividade, de inovação, que a gente chama de laboratório de fabricação. Estão nesse espaço do laboratório de fabricação uma impressora 3D e outros equipamentos muito importantes para essa criatividade do aluno, como scanner 3D, máquinas para personalizar alguns produtos, materiais. A gente tem máquina de impressão de banner, né? A gente tem uma máquina para personalizar canecas. Então é algo também muito interessante esse espaço, né? E a ideia disso é que a gente alimente, de fato, o espírito criativo, né, do aluno, sempre voltando ali para a questão do empreendedorismo, do engajamento dele com a ideia da inovação. Bom, e aí a gente começa a perceber em cima disso algumas potencialidades empreendedoras. É um espaço que nós estamos estruturando aos poucos, né? Mas ele já é muito rico e tem um potencial imenso de gerar esse aprendizado do aluno. Eu estou com um projeto em andamento, um projeto de assessoria e consultoria aos empresários da região do campus que eu pertenço. Então, nesse projeto, nós conseguimos aprovar a bolsa para seis alunos, um aluno do integrado e 5 do curso superior, para desenvolver um trabalho de consultoria na área da administração, marketing, recursos humanos e por aí vai, todas as áreas da administração para as empresas que sofreram com a pandemia. É uma forma de tentar reverter a situação um pouco caótica que se instalou em algumas organizações. Eu acredito que esse projeto é bem relevante e trará bons resultados. Outra experiência são os eventos. Nós costumamos e temos aqui no Campus Parnaíba o Empreendifp, que é um evento que participa tanto os alunos da graduação, do integrado e do técnico. Esse evento ele traz pessoas, egressos que hoje são empreendedores e que de alguma forma quer dividir as suas experiências com os nossos alunos.
Nessa ocasião, os alunos de empreendedorismo, eles são responsáveis para desenvolvimento, planejamento do evento, realização de projeto, avaliação desse projeto e, propriamente dita, a sua execução, logicamente, sobre a minha coordenação. E esses alunos, eles desenvolvem essas habilidades e essas competências de como eles vão encarar o mercado, como é que eles vão contactar com as pessoas para participar do evento, como é que eles vão fazer o planejamento dos horários e etc. Esse evento, ele oportuniza também trabalhar ensino, pesquisa e extensão, porque é um projeto que é nascedouro nas atividades de ensino, em sala de aula. Ele traz também, convida a comunidade local para participar do evento e também é gerada uma pesquisa que faz com que nós trabalhamos o tripé ensino, pesquisa e extensão. A Lei 11.892 de 2008 fala em desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais. A gente buscou, né, sempre aliar, né, essas ações, né, dentro da sala de aula, a prática, a vivência mesmo, a trazer a realidade para a sala de aula e assim eles terem um entendimento melhor. Uma outra experiência bastante significativa foi quando nós levamos nosso aluno para a praça, né? Onde aqui, logicamente, aqui na cidade nós temos um arranjo produtivo onde as pessoas trabalham com a parte de alimentação, e esses alunos foram fazer entrevistas com os empreendedores locais, e foi um resultado fantástico, né? Por quê? Porque eles conseguiram realmente identificar quais são as habilidades que eles precisam ter para serem empreendedores, né? O perfil do empreendedor, a gente vê inúmeros livros, inúmeros artigos discutindo isso, mas na prática, como é que a gente realmente, no cotidiano, os desafios que o empreendedor tem, consegue realmente fomentar e se manter no mercado? O que a gente chega à conclusão com essa experiência? É que quando nós damos para o nosso aluno a oportunidade dele ser o protagonista nesse desenvolvimento de conhecimento, o nosso aluno se motiva, se automotiva, e por consequência disso, ele nos dá a oportunidade da gente expandir a teoria também, né? Não só discutir teoria em sala de aula, mas sair um pouquinho, levar esse aluno para visita técnica, levar esse aluno para conversar com pessoas que realmente já estão no mercado desenvolvendo essas teorias, qual tanto a gente fala em sala de aula. E, logicamente, as pessoas que já estão trabalhando têm oportunidade de inserir esses conhecimentos no seu dia a dia de sala de aula. O curso técnico em administração, na forma concomitante, subsequente e integrada ao ensino médio, tem como objetivo oferecer a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para que o mesmo possa continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar às novas condições de ocupação ou aperfeiçoamentos posteriores, possibilitando o prosseguimento de estudos, bem como formar profissionais, cidadãos empreendedores competentes, com conhecimentos técnicos, eticamente responsáveis e comprometidos com o bem-estar da coletividade, e que saibam associar a teoria à prática, fazendo uso das habilidades e atitudes compatíveis com a área de gestão e negócios. Quando a gente apresenta as principais características do empreendedor, isso pode despertar no aluno a necessidade, o interesse em atuar como empreendedor, como ser um agente do empreendedorismo. Então, eu acredito que essa metodologia afeta, sim, diretamente as potencialidades empreendedoras no aluno. Acho que eles saem capacitados. Eu foco bastante no entendimento das coisas. Não é só o suficiente a gente apresentar e eles saberem apresentar. Eu priorizo bastante
o entendimento de o porquê e o para quê das coisas. Qual o sentido disso? Qual a relação dos dois? Isso vai me levar a quê? Por que eu vou fazer isso? Então, dentro da disciplina de empreendedorismo, quando eu apresento conceitos, a gente desenvolve o plano de negócios, tenta apresentar e despertar um perfil empreendedor nele e mostra o porquê e o para quê das coisas. Isso é fundamental. Ao responder à pergunta de como esses conhecimentos, desenvolvimento dessas competências vão impactar diretamente no mercado de várias formas. Porque quando o nosso aluno tem esse interesse, né? Essa capacidade de observar que o conhecimento ele é algo aplicável, né? Nós estamos aí trabalhando todo o processo de inovação, todo o processo de utilização de novas tecnologias, ou todo o processo de como ele pode transformar aquele local, aquele ambiente a qual ele está inserido, qual a contribuição dele com o conhecimento dele vai poder trazer tanto para aquela instituição ou para aquela comunidade uma melhoria contínua. Então, esse processo de saber fazer e saber que o aluno pode trazer para si a responsabilidade de contribuir com esse processo, faz com que as competências que estamos desenvolvendo, muitas das vezes dentro de sala de aula ou extra classe, elas sim vão ser inseridas na região, né, onde esse aluno for trabalhar, e nós estamos aí fazendo o que prevê a nossa missão, que é promover uma educação de excelência direcionada às demandas sociais. Durante a caminhada, na construção dessa dissertação, bem como na produção desse documentário, e enquanto pesquisadora e servidora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, posso afirmar que esse foi um importante momento de reflexão, de inquietação, de inspiração, de novos olhares e de gratidão. Apesar do Instituto Federal de Educação do Piauí ter apenas 14 anos de existência, ele faz parte da história da educação profissional no Brasil, que tem mais de 100 anos. Conhecer as ações docentes que fazem a diferença na sociedade e, além disso, contribuir para o registro e divulgação e ampliar o acervo das memórias institucionais é relevante. A aplicabilidade desse produto educacional pode acontecer na ambientação dos servidores ingressantes na educação profissional, em aulas de empreendedorismo, em planejamentos integrados, para que os servidores possam perceber a importância da inserção dos nossos discentes no mundo do trabalho e contribuir para atender às demandas sociais. Fica aqui a nossa sugestão para que esse documentário possa ser ampliado institucionalmente. E o nosso muito obrigada.